Amém, glória a Deus. Vamos abrir lá em João capítulo 1, por favor. João capítulo 1, versículo 40, 41. Amém. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Lucas capítulo 5, 10, 11. Serão os nossos textos base, nessa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Diz assim: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Todos fechem os olhos em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és fiel e Tu és poderoso, Jesus. Que neste momento, Pai amado, que venha a ser gerado em nosso coração um coração contrito, um coração quebrantado, um coração movido pela Tua palavra e pela Tua presença, Pai. Que cada palavra ministrada aqui, Pai amado, venha gerar transformação em nossos corações, Senhor, para que venhamos sair daqui diferentes, meu Deus. Toque em nossas vidas, em nossos corações. Que venhamos sair daqui deixando tudo por amor ao Senhor, largando tudo por amor ao Senhor, entendendo, Pai, que a unção custa tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar em nome de Jesus. O nosso tema, a nossa série desse mês na célula Baluarte é carregando a unção. A unção custa tudo. Esse seria o tema, e é o tema, a unção custa tudo. Só que Deus tem colocado no meu coração: morra novamente. Com a ajuda da Isabela, morra novamente. Então, a unção custa tudo. Tudo que temos, todas as coisas. Custa o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, os nossos afazeres, o nosso trabalho. E Deus está nos chamando para morrer então novamente para tudo isso, amém? Quando eu li Lucas capítulo 5, a gente consegue ver Jesus tendo um encontro com Pedro, ou Pedro tendo um encontro com Jesus melhor. Onde neste dia, Pedro iria largar todas as coisas, iria largar tudo que ele tinha, por causa de Jesus. Quando vemos a frase, achamos o Messias, temos que entender que os judeus esperavam por isso anos e mais anos. Muitos anos e muitos anos os judeus esperavam. Um dia o Messias há de vir, e esse Messias vai trazer libertação. Porque os judeus viviam escravos. Roma dominava o Israel. Roma dominava aquele povo. E eles esperavam um homem que iria vir. E esse homem iria libertar o povo de Israel. Não espiritualmente na ideia deles, mas sim, iria libertar trazendo paz, iria guerrear, iria fazer o que fosse, mas ia trazer paz ao povo de Israel. Iria trazer para Israel paz como os tempos davídicos, como o tempo de Salomão, onde não havia guerra, onde Israel vivia em abundância e prosperidade. Eles tinham essa esperança e acreditavam no Messias. Conseguimos ver em alguns textos do Velho Testamento que nos mostra como eles esperavam. Isaías capítulo 9, do 6 ao 7, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Miqueias 5, 2, 4 diz assim: mas tu, Belém Efrata,
embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ele se estabelecerá e o pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, e o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Os judeus então acreditavam, vai vir um homem, e esse homem, como diz em Isaías, vai trazer paz sobre esse trono, paz como o tempo de Davi e sobre o seu reino. Ele vai ser justo e reto. E estabelecerá justiça e retidão naquele reino, desde agora e para sempre. Imagine então, Pedro, na sua vida cotidiana, ele ouve que o Messias chegou, e ele já pensa, uau, o Messias, há quanto tempo esperamos o Messias chegar? Os profetas falaram, meus pais falaram, meus antepassados falaram, todos falaram, o Messias vai vir, e ele chegou, seremos livres, Israel será liberta, Israel não mais será dominada por Roma, mas sim terá um rei, e esse rei vai nos libertar. Olha que maravilha, pensamento de Pedro, uau, coisa linda, uma esperança reacendeu, algo reacendeu no coração dele, o Messias chegou, achamos o Messias. E podemos ver então, que no decorrer da história, Jesus vai ao encontro de apóstolos, ele olha barcos, e ele vai lá então pregar o evangelho, pregar sobre o reino que haveria de vir, e que chegou. Então Jesus ele vai lá, vê os barcos, sobe no barco, o barco de Pedro, ele começa a ministrar sobre as pessoas, começa a pregar sobre as pessoas, uma pregação de arrependimento, uma pregação no qual aquelas pessoas seriam transformadas e foram transformadas. A partir disso, Jesus, a Bíblia fala que Pedro pescou o dia inteiro, a noite inteira na verdade. Pedro estava pescando e Jesus fala assim, ó Pedro, joga a rede ao mar. Jesus estava esquematizando um milagre maravilhoso. Joga a rede ao mar. Mas assim, ó, tendo acabado de falar, diz a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Eles lançam a rede, e olha que maravilha, que milagre maravilhoso, os peixes multiplicam não, muitos peixes eles pescam, muitos e muitos peixes, no qual as redes estavam quase se rasgando. Imagina Pedro vendo o Messias e olhando, uau, esse cara é bom, meu Deus do céu, ele imaginando e falando, esse é o Messias, uau, aquela esperança, esse é o Messias. A Bíblia fala então, que logo depois disso, Pedro fala, Senhor, eu sou um pecador, não sou digno de nada não, eu sou um homem pecador, como que eu vou ficar aqui? Jesus então fala assim, Pedro, você não está sabendo ainda, mas você vai parar de pescar peixes, e você vai ser um pescador de homens. Pedro falou assim, uau, então eu vou participar junto com o Messias. Messias vai libertar a gente de Roma, e eu vou participar junto com o Messias. Na cabeça dele, acho que ele nem imaginava que era ser pescador de homens, mas Jesus falou que ele vai ter um propósito no reino dele. Então Pedro seria útil de alguma forma. Pedro então, como lemos, eles arrastam os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando a gente fala que Pedro deixou tudo, ele literalmente deixou tudo. Os barcos no qual eles trabalhavam eram os mantimentos que eles tinham, ou seja, eles pescavam e da pesca viviam. Da pesca eles trabalhavam lá e ganhavam o seu dinheiro suado. Ele largou, deixou para seguir Jesus todo o trabalho dele. Tudo que podia dar o sustento para ele e para a família dele. Imagina, pensar na esposa dele, que Jesus curou a sogra dele. Imagina, o meu trabalho aqui, racionalmente, quando pensamos, é algo meio louco. Eu vou largar toda a minha forma de sustento,
tudo que eu sei que é a minha segurança. Era a segurança de Pedro isso. Ele entendia que se ele pescasse, ele vendia os peixes e os peixes dariam dinheiro para ele. Ele daria então comida para a sua família. A maior segurança que ele tinha foi deixada. O que ele tinha nas mãos foi deixado. Não só isso, mas todo o investimento de tempo que ele tinha em relação àquele barco e àquele trabalho. Pedro investia tempo. Pedro falou: Senhor, fiquei a noite inteira aqui e não pesquei nada. Ou seja, ele passava noites pescando. Todo esse tempo dele, tudo, ele largou tudo, todos esses investimentos, por causa do Messias esperado, por causa do Cristo que ele tanto esperava. E ainda mais, ele me deu um propósito: eu vou ser pescador de homens. Talvez eu nem saiba o que isso quer dizer, mas eu tenho um propósito no reino. Eu vou ser pescador de homens. Então, eu vou fazer parte desse reino. Só que temos que entender o seguinte: os judeus, eles acreditavam que seria por força que eles conseguiriam isso. Que Jesus ia lá guerrear. De alguma forma, o Messias ia aparecer e os pecados para nos trazer vida eterna. Mas algo humano. Vemos então que Pedro deixa tudo, larga tudo. Provavelmente eu e você, quando falamos de um encontro com Jesus, nos lembramos coisas que largamos e deixamos. Eu lembro de mim, quando eu conheci Jesus, deixei tudo. Deixei todos os meus desejos para lá, tudo. E eu falei: eu quero é Cristo. E segui a Cristo. Segui com entendimento. Eu quero é Cristo, eu quero é Cristo. Você está doido? Todos nós, em algum momento, tivemos a experiência com o Senhor e o vimos. E Ele nos chamou. Venha, segue-me. Todos nós. E olha que maravilha. Seguimos. Estamos aqui, ó. Seguimos a Cristo. Seguimos o que Ele tem nos ensinado. Vivemos experiências sobrenaturais. E Pedro, também vemos que Pedro viveu de forma grandiosa. Pedro viveu experiências únicas. Experiências no qual ele teve a oportunidade de presenciar. E outros apóstolos não. A Bíblia fala que Pedro viu a glória do Senhor no Monte da Transfiguração. Olha só que doideira. Não foi todos os apóstolos não, mas Pedro viu. Dia após dia a nossa caminhada com o Senhor, nos convertemos, conhecemos a Jesus e tivemos experiências maravilhosas com o Senhor. Sentimos o seu amor, o seu toque. Sentimos dia após dia Cristo nos transformando de uma forma louca. Louca. Como Pedro, ele teve experiências, 3 anos com Cristo. Experiência demais. João fala que tem coisa que nem consegue escrever no livro. De tantas coisas, de tantas experiências, de tantos feitos extraordinários da parte de Cristo. Pedro viu uma menina ressuscitar, filho de Jairo. Viu a menina ressuscitar. Não foi todos os apóstolos que viram não. Pedro, Tiago e João. Não foram todos. Pedro teve essa oportunidade única de ver uma menina ressuscitar. Pedro também viu Lázaro ressuscitar. Imagina, gente. Não, imagina. Vocês estão de boas lá, a pessoa ressuscita na sua frente. É coisa louca demais. Pedro teve essa oportunidade. Também vemos que além disso tudo, ele teve a oportunidade de caminhar ao lado de Jesus. Ser exortado. Ver o quão amoroso Jesus era. Ele caminhava com Cristo, estava lá. Cristo ia para Galileia, Pedro estava lá com ele. Cristo ia para outro lugar, Pedro estava lá com ele. Todos os lugares, Cristo estava lá com ele. Pedro teve a oportunidade de evangelizar. Jesus falou assim: vão de 2 em 2 lá e preguem sobre o reino. Olha que maravilha. Pedro pregando o evangelho, que doideira. De 2 em 2, ou seja, Pedro era um cara ativo no ministério. Pedro era uma pessoa no qual louvava não, no nosso caso, louvava, estava na célula, pregava, compartilhava a palavra na célula. Pedro era um cara ativo no ministério, completamente ativo, talvez muito mais que outros apóstolos, porque ele viu coisas que outros não viram. Pedro estava lá, se fosse nessa época, quebra-gelo na célula, até o lanche da célula, uns peixes ele ia levar. Ele estava lá,
dia após dia, no ministério, caminhando. Só que dentro de Pedro, ele estava fazendo tudo isso. Mas porque na mente dele, ele iria ajudar a Cristo a vencer. Por quê? Conseguimos ver que em uma determinada passagem, a Bíblia nos mostra, lá em Marcos, capítulo 8, que Jesus então ele começa a falar sobre a morte dele. Ele fala assim, olha só, chegará um tempo que eu vou morrer. Vou precisar de morrer, mas depois vou ressuscitar. Pedro, eu vou abrir com os irmãos lá, porque eu quero que vocês vejam como que Pedro quando ele falava mesmo, era um sanguíneo. Marcos capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 31. Vamos ler. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Para um judeu, era impossível que o Messias morresse. O Messias morrer? Nunca. Para Pedro era impossível, o Messias vai morrer, não. Por isso que Pedro repreende Jesus, tenta repreender. Jesus, você vai morrer? Como você vai morrer? Mas Jesus fala, Pedro, você está pensando em ações humanas. É espiritual, você está pensando em forças humanas, em questões humanas. Não se baseia em questões humanas, mas espirituais. Pedro, como um nacionalista, como um judeu, não iria aceitar isso. Então Pedro, ele vivia de acordo com o que ele fizesse. Não, humanos, eu vou fazer e pronto, acabou. Ah, você vai morrer? Mas aí Cristo fala no decorrer do versículo. Então ele chamou a multidão e lhes disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Jesus mostra para Pedro, Pedro, não é humano. Você tem que negar tudo, Pedro. Se você quiser ver a eternidade, o sobrenatural, você tem que negar tudo, Pedro. É você perder a sua vida. Aqui fala, ó, se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. O evangelho se baseia não num bem-estar ou um conforto, aonde viemos aqui no domingo, adoramos ao Senhor, glória a Deus. Aí a gente vai, célula segunda-feira ou quarta, ponte jovem, e o resto da nossa vida continua, como se nada tivesse acontecido. Não, o evangelho se baseia em uma vida de perda, onde você perde tudo para ganhar a Cristo, onde você perde tudo que você deseja para ganhar a Cristo, onde você perde sua vida para ganhar a eternidade, para ganhar a verdadeira vida. O evangelho se baseia nisso. Mas, voltando a Pedro, anotem isso que eu estou falando, não, mas pensem nisso que eu estou falando, porque isso vai ser importante para o nosso final. O evangelho se baseia em perder tudo, em você perder tudo que você tem. Não estou falando de bens materiais, não estou falando de perder a sua vida por amor a Cristo. Então tá, né? É necessário morrer. Quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo 26, por favor. Entendemos que Pedro levava essas palavras a sério. Porque em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31, diz assim: então Jesus lhe disse, ainda esta noite
vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Quem queria abandonar Cristo? Os apóstolos iriam abandonar Cristo. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu imagino que vem na cabeça de Pedro tudo que Jesus já falou sobre perda. E vamos ler então o que Jesus falou sobre perda. Mateus capítulo 10, 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16, 24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 19, 29. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, Pedro estava acostumado a ouvir Jesus falando sobre perdas. E Pedro fala então: eles vão te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Eu te sigo há 3 anos. Você acha que eu vou te abandonar? Eu participo dos ministérios. Você acha que eu vou te abandonar? Eu evangelizei, eu vi cura, eu vi isso tudo. Eu te abandonar nunca. Por quê? Porque eu sou um judeu e eu não vou abandonar o Messias. Você que vai libertar a gente, como que eu vou abandonar quem vai me libertar? Você vai me libertar e eu vou te abandonar? Estou parafraseando, tá bom, gente? Amém? Amém? Glória a Deus. Não fala que tá na Bíblia não, amém? Glória a Deus. Pedro então fala: Senhor, eu não vou te abandonar. Então Cristo fala: asseguro-lhe, ó, forte, certeza, estou falando com você, Pedro, que ainda nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Na cabeça de Pedro, como eu falei anteriormente, o abandonar a Cristo não era uma opção. Não era. E também, se fosse necessário morrer por Cristo, Pedro morria. Olha que doideira. Olha só que judeu guerreiro. Ah, porque se for necessário eu morro por ti. Se for necessário eu faço isso e pronto, acabou. Olha que maravilha. Pedro pareceu um crente doidão, né? Você tá doido. Só que vemos que não foi dessa forma. A Bíblia fala então que Jesus é preso. Antes disso, Jesus ele soa sangue no Getsemane, os passa por momentos difíceis, vê Judas o traindo por 30 moedas de prata. Ele é preso. Jesus preso, vemos Pedro mais uma vez nessa cena. Mais uma vez Pedro agindo, só que dessa forma, de uma maneira triste. Vamos abrir comigo lá em Lucas capítulo 22, por favor. Lucas 22, versículo 61. 61 não, Lucas 22, por favor. Lucas 22, capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Prendendo quem? Jesus. Mas, quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Sentou-se no meio da fogueira. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Gravem as palavras: não o conheço. Não é simplesmente Pedro falar assim: não, eu nego você, não. Ele falou: não o conheço. Um cara que ficou 3 anos com Jesus. Um homem que viu tantos e tantos feitos, teve tantas e tantas experiências. Disse: não o conheço. Logo depois, pouco tempo depois, o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou:
certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Em Mateus vai falar que Pedro amaldiçoava. Não conheço ele, não conheço. Pedro, o apóstolo, que ficou tanto tempo com Jesus, que caminhava tanto com Jesus, que, entre aspas, parecia ser um dos prediletos, porque Pedro, Tiago e João eram os que estavam com Jesus na maioria, em muitos milagres. Vemos ele negando Jesus, dizendo que não o conheço. E isso é muito forte, porque eu penso, quantas vezes ministramos aqui? Como eu falei anteriormente, quantas vezes fazemos tantas coisas para o Senhor, tantas e tantas coisas, e no nosso dia a dia vivemos como se não o conhecesse. Olha que tristeza. No nosso dia a dia vivemos como se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. Vivemos como se tudo isso não existisse. Vemos sempre isso. Olha que tristeza. Mas a Bíblia fala que enquanto o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Ou seja, Jesus olhou para Pedro, viu Pedro. Pedro, em meio à terceira vez que ele vai negar Jesus, ele nega. Não conheço esse cara. E quem que olha para ele? Cristo. Cristo olha para ele. A Bíblia fala que Pedro se entristeceu, saiu de lá e chorou amargamente. Vemos então Pedro em um momento no qual ele negou o seu mestre. Para um judeu, ele negou o cara que ia libertar o povo de Israel de Roma. Ele negou o cara que ia trazer paz. Aonde os profetas falaram: não, vai vir um cara que vai trazer paz para vocês, um reino que permanecerá para sempre. E em meio a tudo isso, o que Pedro faz? Nega Jesus. Fala que não o conhece. Pedro saiu de lá, chorou amargamente. Logo depois, Cristo é crucificado e morre. Cristo ressuscita. Glória a Deus. Cristo ressuscitou. Só que Pedro ainda estava lá, tinha negado, se arrependeu, mas existia algo ali, uma pendência, algo para se resolver. Maria vai ao túmulo de Jesus. Aparece um anjo e fala assim: ó, é o seguinte, fala para os apóstolos, fala para os discípulos e para Pedro, que ele vai ir até a Galileia. Mas por que o anjo vai falar? Fala para os discípulos e para Pedro. Existem várias interpretações, pode parecer. Só que Jesus precisava resolver algo com Pedro. Tinha uma pendência, tinha algo para se resolver com Pedro. Tinha algo para ser resolvido, uma restauração. Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus. Pedro negou o mestre dele. A Bíblia fala que Jesus aparece 2 vezes então aos apóstolos, mas nada ainda. Nada de Jesus resolver aquela pendência. Nada de Jesus ir até Pedro e conversar sobre aquilo. Pedro estava lá frustrado. Provavelmente, neguei o Messias. Ele não está falando nada disso comigo ainda. Não falou nada. Meu Deus do céu. O que eu vou arrumar? Vou ter que coçar a cabeça. Será que eu sou um discípulo ainda? Será que eu vou fazer parte desse reino ainda do Senhor? Olha só. Esse reino maravilhoso. Mas será que eu vou fazer parte disso? Eu vacilei. Se arrependeu. Eu vacilei. E isso é muito triste. Porque muitas e muitas vezes pecamos e vacilamos na casa do Senhor. Pecamos de verdade mesmo. Em muitos e muitos pecados. E nos frustramos porque achamos que a obra do Senhor parou na nossa vida. É um adultério, fornicação, mentira, independente. Acreditamos que a obra do Senhor parou na nossa vida. Meu Deus do céu. Senhor, eu pequei. E aquela condenação vem. Pequei. Imagina. Senhor, eu pequei. E aquilo condena a gente. A gente fala: será que ainda tem algo do Senhor, da parte do Senhor para mim? Eu estou afundado nisso. E às vezes a gente se arrepende, chora amargamente, se arrepende. Só que parece que aquela graça é muito longe da gente.
parece que está muito distante da gente, está lá e eu aqui. Que aí a gente sente condenação ainda em relação a isso. A nossa caminhada, muitas vezes é assim. Só que, Cristo, Ele fez algo diferente na vida de Pedro. A Bíblia fala que então, Pedro ele fala assim, vou pescar. Vamos pescar com os apóstolos. Estão entendendo? Amém, amém? Glória a Deus. Pedro fala, vamos pescar com os apóstolos. Isso é louco demais. Porque Pedro nega o Senhor, Cristo morre, ressuscita. Jesus não fala com Pedro nada daquele assunto ainda, absolutamente nada. E Pedro então volta para a prática no qual Cristo falou, olha só, larga tudo e me segue. Cristo falou, você não vai ser pescador de peixes, mas de homens. E Pedro faz o quê? Vai lá pescar peixes novamente. Vai lá voltar àquilo. Será que aquele chamado de ser pescador de homens acabou na minha vida? Será que esse propósito do rei, do Messias, acabou na minha vida? Será? Pedro então vai lá pescar peixes. E é muito maravilhoso porque parece que se repete o cenário que esteve no primeiro momento. Aquele cenário no qual Cristo faz um milagre em relação aos peixes, parece e acontece que se repete em Pedro nessa restauração novamente. Ou seja, tudo está se formando para algo no qual Cristo quer falar com Pedro. No primeiro momento, Pedro segue Jesus. E nesse segundo momento, vemos então que Pedro está lá pescando com os apóstolos e eles veem Jesus. João fala, ó, é o mestre, é o Senhor. Pedro, ele coloca sua roupa e se lança ao mar. Se lança lá. Pedro está desesperado. Eu imagino, para pular, a Bíblia fala que era 90 metros. Para nadar 90 metros, sair, nadar 90 metros, para chegar alguém, a pessoa ela quer muito esse alguém. Não é possível não. Não, e podia ir de boas lá, porque a Bíblia fala que os outros apóstolos chegaram posteriormente. Ele podia pegar o barco, vamos voltar lá para Cristo. E ir com o barco devagarzinho. Mas não, Pedro prefere se jogar na água e chegar até Cristo. Olha que doideira. Pedro está desesperado por algo. Na minha cabeça, eu imagino que Pedro vai falar assim, não, é o Jesus, é o Senhor. Deve ter várias dúvidas, sei lá. Mas era o Senhor. E ele se lança. Olha que doideira. Pedro desesperado por Jesus. Desesperado por conhecer novamente, por vê-lo, por ter um tempo de comunhão. Desesperado. Meus irmãos, quando vacilamos com o Senhor, quando pecamos, ou talvez quando falamos que não conhecemos em nosso dia e vivemos como se não conhecêssemos, às vezes somos como Pedro, sabia? A gente fica frustrado e volta a pescar como se tudo tivesse acabado. Só que aí quando vemos o Senhor, nos lançamos de cabeça no mar. E vamos, eu quero Jesus, quero conversar com Ele. E é maravilhoso porque se repete o cenário de quando Pedro nega Jesus. A Bíblia fala, vamos abrir lá todos juntos? João, capítulo 21, por favor. Se repete o mesmo cenário. 21, versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Ou seja, Pedro nega Jesus em volta de uma fogueira. E Cristo faz o quê? Aquele cenário no qual Pedro negou. Olha esse cenário novamente. Olha esse cenário novamente. Agora em volta de uma fogueira com os apóstolos. E Jesus então faz 3 perguntas para Pedro. E isso Deus falou muito no meu coração. E isso Deus falou muito no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Quando vemos do original, esse tipo de amor não é um amor qualquer. Não é um simplesmente, eu gosto dessa pessoa. Não, é um amor ágape. Ou seja, Jesus está falando, Simão, filho de João, Pedro, você me ama incondicionalmente? Você me ama com amor sacrificial? Você me ama ao ponto de morrer por mim? Vemos
que lá atrás Pedro fala: Senhor, se for necessário eu morro por ti. E agora, Jesus faz a mesma pergunta: você está disposto? Tem um amor ao ponto de você morrer por mim? Olha que doideira! Simão responde, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E eu acho maravilhoso também, porque no original, esse amo de Pedro é filéu. É um amor entre amigos, um gostar. Então ele fala assim: sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti, tu sabes que sou o seu amigo. Ou seja, não era um amor sacrificial. Não era aquele amor no qual, lá atrás ele falou: ó, eu morro por você se for necessário. Todos podem te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Neste momento, o amor que Pedro tinha por Jesus não era esse, mas era um amor filéu. Ele gostava de Jesus, um amigo, 3 anos caminhando. Só que Jesus, ele repete a mesma pergunta: Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro novamente: sim, Senhor, eu te amo, eu sou seu amigo, eu gosto de ti, eu gosto de ti. E eu acho maravilhoso a última pergunta. Pela 3ª vez ele lhe diz: Simão, filho de João, você me ama? Só que esse ama é um pouco diferente. Jesus pergunta: Simão, filho de João, você é filéu? Você gosta de mim? Você é meu amigo? O amor sacrificial acabou agora. Jesus perguntou para Pedro: você gosta de mim, Pedro? E Pedro se entristece. Se entristece totalmente. A Bíblia fala que Pedro se entristece. Mas por que ele se magoa tanto assim? Pedro percebe que ele não amava Jesus como ele falava tanto. Porque naquela época lá, Pedro, com as suas forças de judeu, eu vou morrer por ele. Só que neste momento, após essa frustração, ele entende que ele não ama Jesus. Ele entende que é um amigo, ele se entristece. Ele se entristece e fala o seguinte: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu amo. Ou seja, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro não fala: tu sabes que eu te amo, ágape, que eu te amo incondicionalmente, que eu te amo, um amor incondicional, um amor sacrificial. Não, Pedro não fala isso. Neste momento eu imagino que Pedro deve ter falado: acabou tudo aqui, né? Eu não consigo amar ele dessa forma. Eu neguei, eu abandonei. Dias e mais dias está eu aqui, ó, e eu finjo como se Cristo não tivesse ressuscitado. Eu acordo no meu dia, pego meu telefone e fica eu e meu telefone. Cristo, depois. Passo o meu dia, vive de uma vida não vivida. Vive de uma forma que está nem aí para nada. Dia após dia, momento após momento. Vivendo. Na verdade, existindo. E vai lá. E vai lá. E eu acho doido, porque aqui vemos um ato de graça sobrenatural da parte de Jesus. Que Jesus, ele mesmo assim, sabendo que Pedro não ama incondicionalmente, ele fala: cuide das minhas ovelhas, ou apacente as minhas ovelhas. Jesus, mesmo com Pedro falando que o nega, mesmo com isso tudo, Jesus, ele ainda restaura o propósito de vida de Pedro. Lá, você pescaria homens, e agora, não só pescaria homens, mas agora, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, olha só, você está fazendo parte de tudo isso aqui, ó. E eu acho maravilhoso o versículo seguinte que diz: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. E o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Olha que doideira. Pedro não amava incondicionalmente Jesus, gostava de Jesus, e mesmo assim, Jesus fala assim: Pedro, você vai morrer por mim ainda. Eu sei que você não me ama incondicional, você vai morrer por mim ainda. Pedro, eu sei, você vai morrer por mim, chegará um dia que você morrerá por mim. E segundo a tradição, Pedro morreu de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo crucificado. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Cristo, sim,
Pedro sim morreu por causa de Cristo, por amor a Cristo. E neste momento, essa esperança é reacendida. Cristo fala assim: olha só, Pedro, eu sei que você vacilou, eu sei que você pecou. E eu sei que é difícil, né? Muitas e muitas vezes você peca, você me negou 3 vezes. É difícil. Mas mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu sei que você falou lá que não me abandonaria, e agora você está falando que me gosta, que gosta de mim. Mas apacenta as minhas ovelhas, porque você vai morrer por mim. Olha que maravilha. Olha que maravilha de graça. E quantas vezes vivemos, estou pecando e pequei, e esquecemos da graça do Senhor em nossa vida. Pedro muitas vezes ele poderia falar: não, eu tenho que amar Cristo com todas as minhas forças. Temos, glória a Deus por isso. Mas Pedro gostava apenas de Jesus. Ou seja, é louco, porque não demonstra Pedro morrendo por Jesus, mas é o que Jesus fez por Pedro. E isso é maravilhoso, porque em todo o ministério de Pedro, Pedro agiu como se fosse tudo por força. Pedro agiu como se fosse tudo por causa do braço. Olha só, eu vou fazer isso, o Senhor vai guerrear, e é isso, é aquilo, e pronto, a gente vai ganhar isso. Tudo por força, braço. Mas Cristo mostra para Pedro que não era por força. Não era por força. Era porque Cristo morreu e ressuscitou. Não era porque Pedro tinha que morrer. Era porque Cristo morreu e ressuscitou por Pedro. E isso é um ato de graça maravilhoso. Pedro então, logo depois, a Bíblia fala, então ele disse: siga-me. O que Pedro fez? Foi. Independente de tudo que Pedro fez, independente se ele gostava ou amava, o que acontece? Jesus fala: siga-me. Venha, Pedro. Segue-me. Segue-me. Apacita as minhas ovelhas. Apacita as minhas ovelhas. Segue-me. Ah, eu quero chamar o louvor, por favor, esqueci. Pedro então larga tudo novamente. Só que eu acho maravilhoso que esse largar tudo novamente não se baseia, porque Pedro largou na primeira vez tudo, certo? Certo? Só que agora Pedro entendeu que o largar tudo não se baseava no que ele estava fazendo em si. Ou seja, eu vou fazer, é minha força, não, mas era o que Cristo fez, e a partir do que Cristo fez, Pedro o seguiu. Estão me entendendo? Amém, amém? Glória a Deus. A partir do que Cristo fez, Pedro segue Jesus. No primeiro momento, Pedro larga tudo terrestre. No segundo momento, e vai lá, fazer as coisas pelas suas forças. No segundo momento, vemos então Pedro fazendo as coisas, não porque ele conseguia fazer ou porque ele era bom, mas porque Cristo morreu e ressuscitou por ele. E Cristo fala assim: então segue-me, Pedro. Então segue, pode se levantar em nome de Jesus, por favor? Quando falamos de unção, que custa tudo, não é eu simplesmente chegar lá e pronto, eu vou fazer meus 40 dias de jejum, eu vou orar minhas 34 horas seguidas, eu vou ler a Bíblia toda em 3 dias. Não se baseia nisso, mas se baseia em entender que Cristo fez tudo. E porque Cristo fez tudo que precisava, nós fazemos. Porque estamos falando de carregando a unção, mas carregando a unção não é uma barganha com Deus, no qual a gente ora, no qual a gente jejua, no qual a gente lê a Bíblia e Deus derrama unção. Não, a unção é adquirida a partir de um estilo de vida de morte, no qual entendemos: Cristo morreu e eu quero morrer por Ele. Então, Cristo morreu e ressuscitou e eu quero largar tudo por causa dEle, até que tudo venha a ser Ele, até que os meus olhos venham estar nele, independente de como temos chegado ao Senhor. Talvez chegou aqui todo capenga, talvez chegou aqui pensando: ah, eu pequei, vacilei, onde está a graça do Senhor? Onde está Cristo? E Cristo, Ele veio com palavras assim, ó: Caleb, tu me amas? Vinícius, tu me amas? Isso é forte demais, porque mesmo que eu falando: Deus, eu gosto de ti, Ele fala: passa as minhas ovelhas, eu te amo, e você vai morrer por mim, logo depois você vai morrer por mim. É morte, quando entendemos Cristo, o Evangelho, entendemos que é morte, morte mesmo, mas por causa dEle,
Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Que neste momento, Deus, Ele está nos chamando para morrer novamente. Eu não sei como você tem passado, eu não sei o que você tem sentido ultimamente. Tem você que fala assim: Deus, parece que o Senhor está tão distante de mim. Deus, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu vejo tantas e tantas coisas na internet, homens de Deus fluindo no Espírito, e eu, Deus, o que eu vou fazer? Pareço tão longe, mas Deus está nos chamando hoje para uma restauração, como na vida de Pedro. Deus está nos chamando hoje para algo novo nele, algo não pela força, algo não de forma humana, mas de forma espiritual, do qual Ele irá derramar em nossas vidas. Já basta uma vida rasa, pensando que eu fazendo eu vou conseguir alguma coisa. Não vai conseguir, mas sim, talvez uma vida frustrada, porque nunca vamos conseguir fazer nada sem Jesus. Que neste momento venhamos lançar pela fé em nome de Jesus Cristo, tudo diante do Senhor. Venhamos lançar o nosso emprego, o nosso trabalho, os nossos desejos, até que nada mais importe, até que venha ser Ele e não nós, até que não venha ser pela força do nosso braço, que venha ser tudo por Ele. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão do lado, em nome de Jesus Cristo. Se tiver um irmão sozinho, pode vir pro bonde, em nome de Jesus. Pode vir pro bonde, em nome de Jesus Cristo. Entendemos, diante de tudo isso, que Jesus está nos chamando. Ele diz: siga-me, siga-me. E o que vamos fazer com essas palavras? O que vamos fazer diante de tudo que Jesus fez? Segui-lo, porque custa tudo. Eu queria que você orasse com o seu irmão do lado, e entendendo que neste dia, nessa noite, é um dia de entrega ao Senhor. Não é um dia qualquer, não é um dia no qual vamos viver de verdade aquela vida rasa. Vamos voltar para casa como se Jesus não existisse, como se nada fosse verdade. Nós vamos voltar para casa entendendo que Cristo ressuscitou, que Cristo vive. Cristo faz uma pergunta para todos nós: tu me amas? Tu me amas? Talvez você fale: ah, eu nem sou digno. Mas Cristo fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, faça a minha obra, continue louvando, continue pregando, continue ministrando, continue, porque não se baseia no que você fez, mas no que eu fiz. Não se baseia por força humana, mas se baseia por algo maior em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento cá estamos, Jesus, entregando ao Senhor, papai, entregando ao Senhor a nossa vida, porque sabemos que sem o Senhor não conseguimos. A entrega se baseia em uma vida com o entendimento que o Senhor fez tudo, Pai. Não queremos, Pai amado, viver uma vida tão rasa. Não queremos, Pai amado, viver uma vida onde fluímos dos ministérios, louvamos, pregamos, mas dentro do nosso coração ainda há um vazio. Não queremos essa vida mais, mas queremos uma vida em Ti. Queremos uma vida plena, queremos uma vida cheia do Senhor, cheia de unção, carregando a unção como um estilo de vida, carregando a unção. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de nós. Continue orando em nome de Jesus Cristo, continue orando em nome de Jesus Cristo, continue orando em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, cá estamos, Pai.
único e primeiro na nossa vida, meu Pai. Que possamos te colocar, meu Deus, como prioridade, Senhor. Porque Tu és, meu Deus, o único, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Senhor. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Grave isso em seu coração e deixe como princípio. Canta comigo, igreja. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.